o pior é que a imagem última do prefeito é de mortes por conta dessas enchentes. E mesmo assim, ele sempre surfou na reeleição tranquila, viu? Olha isso, cara. Que isso? É Veneza, né? Venéria. É. Olha isso. Que situação patética. Que piada pronta. Olha essa imagem aqui. Parece mesmo uma Veneza do filme de terror, né? Deu tudo errado em Veneza. Essa merda aqui. Olha a situação. Olha aqui. Prefeito tomando posse. Aí a piada pronta é que depois disso tinha uma festa numa solenidade em outro lugar, na usina, né? Sim, eles saem da Câmara e vão para um evento, um petit comitê deles ali, do partido e da turma desses reacionários festivos. Olha como é que tava. Olha lá. Sem luz. Na usina do gasômetro. A festa. Né? Foi cancelado daí, né? Foi cancelada. Depois de um discurso também patético da vice, no escuro. No escuro. A vice que foi escolhida por Bolsonaro, hein, Kiko? A vice foi escolhida por Bolsonaro. Bettina Vor não tem nenhum tipo de biografia política. Ela é uma capitã do Exército, filiada ao PL, nunca ocupou cargo no Legislativo e no Executivo, e não só vai ser vice-prefeita, como assume um secretariado. Secretariado de Meio Ambiente, pelo menos de forma interina, também fica sob a responsabilidade dela. Parece que algumas árvores caíram, algumas áreas ficaram alagadas, a gente viu quando chegou aqui. Realmente, então, é uma situação que foge ao nosso controle, e por esse motivo, este evento agradece a presença de todos, mas nós vamos ter que adiar para ver qual situação será nos próximos dias, para ver qual data que será melhor, como que a gente poderá fazer. Parece que algumas árvores caíram, algumas áreas ficaram alagadas. Parece que algumas árvores caíram. Realmente, então, é uma situação que foge ao nosso controle. Só para você ter uma ideia, viu, Kiko? No Instagram, esta senhora aí, a vice-prefeita de Porto Alegre, ela tem foto com crianças com armas na mão. Nos próximos dias, para ver qual data que será crianças com armas na mão. Tipo, bandidos, é isso? Não. Na ideia de autodefesa. Eu vou botar aqui para você ver. Crianças. Entendi. Ela é uma bolsonarista daquelas núcleo duro, tá? Mas ela não apagou, só ela já de cara aqui já viu uma foto com o Alexandre Garcia aqui, né? Só para ter uma ideia. Tá? Mas eu vou achar uma fotinho dela aqui, se ela não apagou, porque foi muito criticada durante as eleições, né? E isso aqui é o que o prefeito de Porto Alegre tem a dizer para os portugueses. Isso aqui vai continuar alagando. Vamos combinar que é uma promessa, né? É uma promessa bem cumprida, né? Vamos combinar. É uma ameaça, né? Vai continuar alagando. Vocês são os otários. Vocês votaram em mim. E numa vice cujo sobrenome em inglês significa verme, e nós vamos continuar fazendo isso aí. Né? Agora vocês se virem. Eu até dei um posto a mais para ela, eu falei que ela era capitã, ela é tenente do Exército, viu? Não é capitã, é tenente. Pelo menos 5 bairros de Porto Alegre alagaram, o Centro Histórico, Cidade Baixa, Bonfim, Floresta e o 4º Distrito. Choveu 88 milímetros nas últimas 24 horas. A água causou bloqueio em 14 pontos da cidade. A estação São Pedro, da empresa de trens urbanos de Porto Alegre, alagou, o que fez com que fossem fechadas estações de mercado e rodoviária. São também coisas que qualquer prefeito decente, não é o caso desse animal, deveria saber. São lugares estratégicos que você tem que proteger, porque senão você inviabiliza a cidade, a circulação da cidade. Não pode alagar tão fácil a estação de trens urbanos, já não é? Ou o mercado, ou a rodoviária. Não é isso? A rodoviária fica debaixo d'água na primeira chuva, Kiko. Então, a primeira chuva. A rodoviária do lado do mercado público fica tudo inundado, fica intransitável. Muda a rodoviária de lugar. Já falei isso. São Paulo mudou, por exemplo. Já falei isso. Caramba, né? Se você está me falando isso, acontece toda vez que chove, tira de lá.
não pode ficar sem ônibus. Tira a rodoviária de lá. E nós não somos prefeito, hein? Quer dizer, o sujeito não toma nem atitude básica. O Teatro Elis Regina, na usina do gasômetro, é isso, né? Isso. Teria o segundo ato da posse e ficou sem luz. Aí tem ponto turístico. Aí essa fulana vai lá e fala, caíram algumas árvores. Ô, vice-prefeita, toma vergonha na sua cara. Mais bem informada e fala para as pessoas ali, né? Caíram árvores em tais regiões, assim, assado, tal, e por isso vai acontecer, sei lá o que a gente vai fazer. Olha que vergonha! Que é isso, cara? Que é isso? Como é que elege um sujeito desse assim, Thiago? O que aconteceu aí? Eu vou dizer aqui, entre algumas análises que se faz, eu acho um tanto quanto difícil de fazer a medição, mas é um ponto que se tem dentro do campo da análise política, de que em casos de crise tão agudas como foi essa, via de regra, a recondução de governantes é um caminho adotado, para que as pessoas ficam inseguras em uma transição. Eu não acho que esse tenha sido o principal contexto, porque, afinal de contas, Melo não tinha uma defasagem só na administração das enchentes. Melo tem um caso de corrupção na pasta da educação que foi amplamente divulgado, com a prisão de diversas pessoas, inclusive da secretária de educação, com áudios de Sebastião Melo dizendo que era ele quem ia fechar a licitação, ele que mandava, e ele conseguiu, obviamente, escapar disso. Melo teve um filho candidato que era vereador, que era suplente. O Melo tira o titular e transforma em secretário para ele assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, e ele se recandidatou nesse ponto agora, o Pablo Melo, mas foi impedido, teve a cassação daí, porque não pode, né? Ele não pode se candidatar. Então, quer dizer, sucateou os ônibus, né? O transporte público em Porto Alegre, o sonho do Melo, ele falou isso para mim, quando eu tinha um programa de entrevistas políticas numa TV local, e ele me falou isso há alguns anos, que o sonho dele era a privatização da Carris, que é a nossa empresa pública de transporte. Como ele trancou isso lá no parlamento municipal, o que ele fez foi sucatear de todas as formas, Kiko, você não faz ideia. Os ônibus de Porto Alegre agora é como se nós estivéssemos chegando nos anos 90, tá? Chegando nos anos 90. Então, é surreal, cara. Surreal. Essa aqui é a Tina Worm, aqui, a vice, ao lado do Alexandre Garcia, no lançamento de algum livro de merda do Alexandre Garcia. O Alexandre tem esse fetiche, né, por roupas verde-oliva, que é a cor do exército. Ele está sempre assim, mesmo que use uma camisa social, tem que estar mais ou menos ali ligada. Por dentro e por fora, ele é verde-oliva. Né? Ao fetiche que ele tem por militares, né, uma coisa que é sexual mesmo. Ele foi porta-voz do último ditador do regime militar, a gente sabe, o general Figueiredo, e é uma das coisas mais deploráveis aí que ressuscitaram. Sempre foi um jornalista medíocre, mas na Globo ele se enquadrava um pouco, né? Aí destrambelhou de vez, virou esse lixo humano aí. Mas, olha só aqui. A vice de Porto Alegre. Agora que me leva a uma seguinte também reflexão, né, Thiago? Porque ele foi eleito, o cara é prefeito, está radicalizando um discurso, defendendo a ditadura, sim, porque ele defendeu a ditadura. O discurso de costumes, ele acabou tomando um espaço, né? Você vê nessa coisa da política que deveria ser mais paroquial, que é de vereadores e prefeitos de cidades. Mas, mesmo assim, eles acabam enveredando por aí, ao invés de falar do que realmente importa, como é que vai fazer para não ter mais enchente na rodoviária a cada vez que chove um pouquinho. O cara prefere dizer ali, né, que ele vai combater o comunismo, o socialismo e vai, sei lá, anistiar pessoalmente. Não tem nem poder para isso, mas está dando um recado para quem, claro, estava aquartelado, né? Estava montando acampamento em frente e você não faz ideia, Kiko,
nas eleições, não é essa agora que ele disputa com Maria do Rosário, quando ele disputa com Manuela Dávila, na reta final das eleições, estava meio páreo a páreo ainda, tá? Com a leve vantagem ainda para o Melo. Mas aí, a estratégia do Melo e do Ricardo Nunes, do Ricardo Gomes, que era o seu vice, um dos mais representativos do MBL aqui no Rio Grande do Sul, eles subiram num caminhão desses de som e começaram a marchar pela cidade, dizendo que se a Manuela fosse eleita, Porto Alegre comunista comeria carne de cachorro. Quando eu falo isso, pode soar para as pessoas aqui do nosso chat algo meio extravagante, tá? Só que quem é porto-alegrense, estiver aqui, vai me dizer que eu estou falando a verdade. Isso pegou de tal forma, Kiko, que as pessoas literalmente começaram a debater se nós comeríamos carne de cachorro numa eventual eleição da Manuela. E isso é o ponto de virada às vésperas do pleito que bota o Sebastião Melo na cadeira de prefeito, né? Então, esse é o poder desses caras, assim. Aqui eu separei essa matéria que diz: Bettina Worm já fez apologia ao sionismo, ao militarismo radical, defendeu fake news na pandemia, além de sugerir porte de armas para crianças, afirma deputado. O deputado em questão é o Matheus Gomes, do PSOL, que fez um fio no Twitter com todas essas postagens dela, que se você for no Instagram dela, ela apagou, mas lá na postagem do Matheus ainda consta, tá aqui, ó: Lego é para os fracos. Ela botou uma foto de uma criança municiando ali uma arma de alto calibre do exército, dá para ver as fardas militares, né? Entre outros posts aqui, né, onde ela faz uma série de postagens lavajatistas, né? Claro. Chama Lula de ladrão, aquelas coisas clássicas assim, né? Então, coisas terríveis aqui. Tá aí ela mais jovem, né? Isso aí tudo tava nas redes dela e ela apagou, viu? Simplesmente não tá mais lá, né? Então, tudo tá denunciado pelo deputado Matheus Gomes lá no mês de julho de 2024, quando ainda no pleito pré-eleitoral. Muito bem.